sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós vamos falar sobre a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Nós terminamos o segundo bimestre com o ar, não é isso? A pressão atmosférica também é o ar. Vamos contar uma historinha que vocês podem acompanhar na página 122. Em 1604, Otto Gehring, prefeito da cidade de Magdeburgo, na Alemanha, cientista, fez uma demonstração pública sobre a existência da pressão atmosférica. Para realizar o experimento, ele construiu uma esfera metálica dividida em duas metades. Vamos imaginar que essa é a esfera metálica de Otto. As duas metades se encaixam perfeitamente. Cada uma simbolizava um hemisfério, certo? A seguir, junto os dois hemisférios e usando uma bomba que ele inventou, retirou todo o ar de dentro da esfera. Eu não tenho essa bomba aqui, tá, gente? Então, vamos imaginar que não tem ar dentro da esfera. Nesse momento, os hemisférios ficam juntos e, apesar de não estarem colados ou parafusados, a tentativa de separá-los manualmente foi improdutiva. Van Gehring só conseguiu separar os hemisférios quando colocou 8 cavalos de cada lado puxando as esferas. Então, olha só. A experiência dele nada mais é que o quê? Se aqui não existisse ar, elas estavam basicamente unidas. E não é possível separá-las. Então, a pressão atmosférica vem do centro da Terra, puxando a gente sempre para baixo. Por isso que nós não flutuamos que nem na Lua, porque tem essa pressão atmosférica. Vamos simular esse experimento de forma simples, usando 2 desentupidores de borracha. Para isso, segue os 2 desentupidores, encoste as partes de borracha, não deixando nenhuma abertura entre eles. Bom, eu fiz uma demonstração com essa esfera, certo? Eu não tenho desentupidores de borracha aqui, mas se vocês tiverem em casa, vocês podem testar, porque a ciência é testar e aprovar aquilo que a gente está estudando. Essas duas, quando a gente bota no vidro de carro, aquela borrachinha que cola, ali vocês também podem utilizar uma com outra, né? Quando vocês colocam, que elas se seguram sem o ar dentro, vocês vão ver que é impossível separá-las. Assim como a experiência do copo de vidro. E aí uma experiência legal, né? Do copo de vidro. Mas vamos para aqui, para a página 123. Vimos que o ar tem massa e que, por ser atraído pela massa da Terra, tem peso. O peso do ar é uma força que atua sobre tudo que se encontra imerso na atmosfera. Ela é responsável pela pressão que a atmosfera exerce sobre os corpos que se encontram na superfície da Terra. Essa pressão é conhecida como pressão atmosférica. Para entender melhor o que é isso, vamos usar o significado comum da palavra pressão, ato de apertar. Na pressão atmosférica, o que é apertar? Aperta o que, na verdade? O ar aperta tudo que está mergulhado na atmosfera. Observe o desenho. Vamos lá, se eu colocar a borracha aqui, o ar vai fazer força para baixo. Por isso que nós ficamos na Terra. Porque o ar, ele tem pressão, ele tem força, ele aperta para baixo, certo? Mesmo que não vimos, mas como vocês podem ler nas páginas anteriores, o ar tem peso. Quando eu pego um balão, por exemplo, um balão, ele está vazio, ele não tem ar. Quando eu encho ele, ele passa a ter ar. E se a gente pudesse pesar ele numa balança estritamente poderosa, que pese o ar, porque existem balanças para isso, só que são balanças de laboratório, eles vão ver que ele vai aumentar tanto o volume quanto a massa, que é o peso, certo? Então, o esquema nos dá uma ideia sobre a influência da pressão do ar no nosso dia a dia, que eles falaram com o desentupidor de borracha. Então, como o ar externo faz pressão sobre toda a superfície da borracha do desentupidor, esta se mantém grudada no azulejo durante um tempo. Por que ela se mantém grudada? Vocês percebem que não tem ar. Quando a gente empurra, ela fica sem ar, não é isso? Com o passar do tempo, porque mesmo com a superfície lisa, com o passar do tempo, ela vai abrindo a abertura e vai entrando ar. Quando abre a abertura e entra ar, ela solta, porque o peso do ar vai estar maior que o peso que está sendo posicionado para baixo.
certo? Então o ar faz pressão em todos os sentidos, em cima, de baixo, de lado, não é isso? Então por isso que a gente não vê, ele é invisível, mas ele faz pressão em tudo. No caso, no ato que eu estou falando aqui, eu estou tendo pressão de todo que está ao meu redor, em todas as direções. O experimento de Torricelli é um dos experimentos mais importantes. Torricelli pegou um tubo de vidro fechado, numa das extremidades, encheu de mercúrio, tampando a abertura com um dedo. Em seguida, virou o tubo de cabeça para baixo e mergulhou no recipiente com mercúrio. Quando tirou o dedo, uma parte do líquido escoou do tubo, deixando um espaço vazio no alto da coluna. Nesse espaço totalmente vazio é chamado de vácuo, não possui sequer ar. Então, aqui, ó. Torricelli realizou esse experimento ao nível do mar. Mediu então a altura da coluna do mercúrio e verificou que era 76 centímetros. Mas por que só parte do mercúrio desceu pelo tubo? Torricelli explicou assim: o mercúrio do tubo é sustentado pela pressão atmosférica, que atua sobre a superfície do mercúrio, colocado no recipiente. Quando Torricelli inclinava o tubo, o mercúrio permanecia na mesma altura. E se usasse tubos mais largos ou mais finos, a altura também seria a mesma. Observe nos desenhos as setas que indicam a pressão da coluna do mercúrio e a pressão do ar. Os instrumentos que medem a pressão atmosférica são chamados de barômetros. Agora vamos começar a estudar os instrumentos. Barômetro. O barômetro mede a pressão do ar. Torricelli construiu, ao realizar esse experimento, o primeiro barômetro. Com ele, Torricelli verificou que a pressão atmosférica equivale a uma pressão de 76 centímetros de mercúrio ao nível do mar. Para melhor compreender o princípio do funcionamento do barômetro, uma garota realizou o seguinte experimento. Colocou água no prato e nele emborcou um copo. Observou então que uma pequena quantidade de água do prato entrou no copo. Em seguida, introduziu um tubo de plástico sobre o copo e aspirou um pouco de ar, que ela continha. Observou então o que aconteceu com a água. Retirou cuidadosamente o tubo de dentro do copo. O nível da água no copo subiu porque a pressão do ar nele contido diminuiu. Se todo o ar de dentro do copo fosse aspirado, a pressão atmosférica forçaria a entrada de água até enchê-lo completamente. A garota substituiu o copo por uma garrafa e repetiu o experimento, mantendo com a ajuda de um colega o prato sempre com água. Observou que a pressão atmosférica consegue sustentar uma coluna de água da altura da garrafa. Se esse experimento foi feito ao nível do mar, a pressão atmosférica conseguiu sustentar uma coluna de água até 10,33 metros. Aí vamos lá. Eu não entendi. Eu li e não entendi. A senhora leu e não entendi. Então o que é que eu faço? Esses são experimentos para medir a pressão. Quanto peso tem a massa do ar que posiciona para baixo. Então os experimentos são simples. E quem criou o primeiro barômetro foi Torricelli. Por quê? Porque ele fez justamente esse experimento. Só que aí ele usando mercúrio, que até hoje é utilizado. Aí como a gente não tem esse mercúrio, até porque é um elemento da tabela periódica que não é fácil de manusear, de ter. Então ele usou a água. A gente pode usar água, pode fazer esses experimentos em casa. E essa água vai indicar justamente isso que ocorre, porque a água não desce toda, porque a água sobe, porque a água vem, por conta justamente da pressão atmosférica do ar existente. Se existir muito ar dentro do recipiente, lógico que a água não irá subir, porque já tem a pressão para baixo. Se existir pouco ar, a água vai subir. Então vamos lá. A pressão varia de acordo com a altitude? Sim. Quanto mais alto for, mais pressão nós teremos. Em relação ao nível do mar, certo? Nós estamos ao nível do mar. Abaixo do mar é negativo, acima do mar é positivo. Lembra que eu falei com vocês em matemática? Então o que acontece? Quando elevamos o barômetro de Torricelli para uma montanha, a pressão vai ser menor do que 76 centímetros de mercúrio. Porque quanto mais alto for, menor a pressão. Quanto mais baixo for, maior a pressão. É igual em queda livre. Uma pessoa em queda livre, certo? Ele vai saltar de uma determinada altura.
ele vai descer a uma determinada velocidade, certo? Enquanto ele está lá em cima, mais alto, ele vai descer mais devagar. Quando chega mais baixo, ele desce mais rápido. Por que isso acontece? Por causa da pressão do ar. Quanto mais baixo ele tiver, mais rápido o ar impulsiona para baixo. Essa é a pressão atmosférica, certo? Aí tem vários outros tipos de barômetro. Barão anemoide, né? Isso tem aí uma tecnologia, tem na parte de tecnologia que tem sifão. O sifão consiste em um tubo utilizado para transferir líquidos. Basicamente, quem tem carro, se algum dia faltou combustível, já fez isso, uma transferência com mangueira. Se eu pegar um copo, uma mangueira, botar em cima, tapar um lado e a outra dentro e balançar, eu vou virar para o outro lado e a água vai sair, a gasolina, o combustível. Por quê? Porque a pressão do ar ficou dentro, então ela vai impulsionar para o outro lado, certo? Aí vocês vão responder a página 127 do livro, certo? E na nossa videoaula, na nossa aula online, a gente vai tirar as dúvidas dessa questão, tá certo? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.